Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. E o nosso convidado de hoje viveu praticamente toda a transformação do e-commerce brasileiro nos últimos 20 anos. Roda a vinheta. Performa que Pode na CBN tem o oferecimento de PagUtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou hoje com a Marian Canteiro, CEO da PagUtil, que deu uma entrevista sensacional pra gente. Quem não viu, eu aconselho muito a assistir, porque foi um bate-papo muito legal. E estamos aqui hoje para mais um episódio do Performa que Pode na CBN Campinas. Este programa é um oferecimento da Performa IT e da PagUtil. Isso mesmo, Léo. E hoje a gente está recebendo aqui com muito orgulho o Rafael Sampaio, que é Head de Operações e Transporte Middle Mile da Shopee. Prazer, Rafa. Bem-vindo. Prazer é todo meu. Bem-vindo, Rafa. Obrigado, pessoal, pelo convite. Vai ser muito legal o bate-papo hoje. Vai mesmo, Rafa, até porque eu já quero começar sabendo o que é Middle Mile, Transport Line, Airhaul. Já quero aprender. Conta pra gente, pros nossos ouvintes, o que é essa sigla linda que é a sua profissão. O e-commerce ele é dividido em 3 grandes blocos, né? E a gente chama o primeiro bloco, que é a primeira milha, que é aquele momento em que eu vou no vendedor coletar a mercadoria que foi vendida. Então, a gente pode fazer isso de diversas formas, diversos meios de transporte. Perfeito. Mas é o momento em que o vendedor repassa a responsabilidade daquele produto para o marketplace ou para quem está operando o site dele. Aí a gente tem o middle mile, que é a milha do meio, que é como se fossem as artérias daquele ecossistema que conecta com os órgãos. Então, de um CD para o outro. Você pensa que a primeira milha é o coração, o middle mile é o que leva o sangue para a última milha, que é quem vai abastecer e vai entregar o pacote na sua casa. Então, basicamente, eu sou responsável pelo abastecimento de todas as operações de última milha no Brasil. E, Rafa, uma pergunta aqui. Eu vou te chamar de Rafa, porque é impossível eu falar Rafael. Eu tenho um grande amigo chamado Rafael. Rafa o tempo inteiro. Você vai entrar no hall do Rafa também. Num país de dimensão continental igual ao nosso, o que é mais complexo? O middle mile, né? É essa parte do meio, ou o last? A última, até chegar o pacote lá na minha casa? Eu considero as duas complexas. Tá. O middle, você vai esbarrar em muitas coisas que a geografia brasileira nos impede. Então, modais de entrega, vai ter acessos às cidades, por exemplo, para entregar em Manaus. Você obrigatoriamente precisa passar pelo rio, precisa pegar uma balsa. Então, se você está transportando uma mercadoria do sudeste para o norte, você vai ter que pôr sua carreta numa balsa, descarregar ela num porto para poder conseguir transitar. E você também vai ter todos os embrólios fiscais que o nosso país tem. Eles incidem mais no middle mile porque é onde estão localizados os postos fiscais que vão validar os recolhimentos de ICMS. O last mile, por que ele também é tão complexo? Porque é no last mile, ou na última milha, que você confirma pro cliente a experiência dele de compra. É o contato com o seu cliente, né? Que está cada vez mais exigente. Exato. Então, quando você pega a última milha, não tem como você ter executado um excelente trabalho em todas as milhas anteriores e na hora de você entregar na casa do cliente, o entregador voltar com a mercadoria e dar que foi entregue. Ou jogar o pacote por cima do muro. Ele acabou de matar toda a experiência perfeita que aconteceu até aquele momento, né? Exato. Que é praticamente do último CD de isso, distribuição, bicho. que normalmente está dentro ali da mesma cidade, se for uma cidade Exato. grande, quanto maior a cidade, maior a chance, até o entregador chegar na porta da residência do consumidor. Exato. E aí o entregador pode ser uma moto, pode ser bicicleta, a gente tem várias empresas do Brasil hoje que usam o modelo verde, pode ter carros, pode ter barcos, que fazem essa entrega de última milha também. E eu vou falar aqui agora também um pouco da minha experiência como consumidora assídua, porque eu sou um tanto quanto consumista. E eu também, não sou da área de logística, né? Mas sou da área de pagamentos, da área financeira, gestão, liderança, enfim. Mas principalmente do meu lado pessoal de consumidora, eu também naveguei aí em toda essa mudança, toda essa evolução do e-commerce para o marketplace. Eu falo que eu, pelo menos hoje em dia, eu não compro mais em site próprio. Eu
em 100%, 99,9% das minhas experiências de compra online é em marketplace. Para receber o quê? Rápido. No dia seguinte, ou às vezes até no mesmo dia, dependendo da localização. Essa cobrança, né? Essa experiência do cliente cada vez melhor, cada vez mais rápida, sem erro, chance de erro nenhuma, tem deixado as operações de e-commerce cada vez com o desafio mais alto, né? Como que é, Rafa, tratar isso, né? Para que esse last mile, para que essa última milha, na entrega do cliente, principalmente, que é onde ele vai trazer toda a lembrança da experiência de compra, esteja cada vez acima, né, da média e suprindo as expectativas dos clientes. Eu costumo dizer que logística é separada em 3 blocos, né? Então, é pessoas, processos e sistema. Assim, independente de onde você for, se você está falando de um armazém, se você está falando de transporte, você vai lidar com esses 3 blocos. Então, para mim, quando a gente fala de última milha, o entregador ele precisa conhecer o propósito da empresa. Então, se você... O entregador, legal, porque cara, no final das contas, a experiência do consumidor final se resume em comprar, ter o pedido e receber o pedido. Então, o comprar o pedido vem da plataforma, e aí pode ser marketplace, pode ser plataforma própria. E aí está muito ligado ao estoque, ao meio de pagamento, né? A experiência dentro da plataforma. Exato, que aí é o primeiro ponto, porque se o cara vai fazer uma compra e o meio de pagamento que está cadastrado lá é um meio de pagamento ineficiente, demora muito, não aprova o cartão rápido, ele desiste. Ele já dá ele já cancela daquela compra, já vira um bounce. Tá. Então, a primeira parte é a usabilidade, a integração, o acolhimento da plataforma para aquele consumidor, e depois ele vai receber. E aí, por que o recebimento, a última milha, é tão importante? É muito ruim você, por exemplo, comprar um iPhone e você chegar na sua casa e o porteiro falar para você que o seu iPhone foi jogado. Ou o veículo que entregou o seu iPhone é um veículo que estava em péssimas condições. Isso gera uma característica negativa para a experiência de compra. Exato. Né? Independente se você executou... ter sido perfeito até então. Que dureza, né? Independente se você executou toda aquela cadeia de forma perfeita, se você não prover uma boa experiência no final, aquilo cai por terra. Não, perfeito. Ô, Rafa, e aí a gente pode então considerar que essa última milha, ela serve para fidelizar o cliente também. Sim. É o que vai garantir confiança. Não só o prazo. Respeitar o prazo é o básico, né? Mas o mínimo, né? É o mínimo. É o básico bem feito. Eu quero trazer uma experiência minha. Eu falei que eu sou consumidora assídua de um marketplace muito famoso, assim, que eu não vou citar o nome aqui, mas que eu faço praticamente em 2, né? Divido todas as minhas compras nesses 2 grandes marketplaces. E ontem o entregador me chamou no WhatsApp, porque eles têm esse perfil de chamar no WhatsApp. E no começo, eu ficava um pouco assustada, né? Mas eu vou conversar, ele tem o meu número de WhatsApp, eu vou conversar ali com o entregador, será que é? Será que é um golpe, né? Hoje em dia é golpe para todo lado. E ele falou assim, olha, eu tô interfonando no seu prédio, né? Eu moro num condomínio grande, e ninguém atende. Eu falei, não, mas você tá na portaria errada, você precisa ir pra portaria tal, porque é lá que recebe. E ele foi, prontamente. E ele poderia simplesmente colocar que não tinha ninguém em casa e voltar com a encomenda. E nem era um iPhone que eu comprei. E eu achei isso maravilhoso. Maravilhoso, e cada vez mais eu sou fã desse marketplace. O nível de serviço vai subindo. Ô, Rafa, você entrou na logística quando o e-commerce ainda estava dando os primeiros passos. Apesar de, obviamente, o Brasil sempre dependeu de logística para tudo, né? Mas e-commerce ainda estava dando os primeiros passos por aqui. Como que você viu a evolução do setor de logística para acompanhar o e-commerce? Para você foi uma relação de causa e efeito, do tipo assim, o e-commerce evoluiu e puxou a logística, ou a logística evoluiu e impulsionou o e-commerce? Né? Tostines vende mais, né? O que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Eu vou linkar um terceiro bloco aí, que é a tecnologia também. Tá. Né? Porque a gente o Brasil, o brasileiro, ele é um consumidor muito bairrista, né? Então ele tem por perfil de querer ir na loja, de ver o produto, de tocar no produto e coisas do tipo.
E a gente vem historicamente disso. Então, nunca se imaginou que você compraria um carro pela internet. E hoje você consegue comprar um carro pela internet. E por que eu estou falando isso? No passado, a gente vinha muito... A logística era muito construída para abastecer aquele varejo de primeira linha, que é aquele que vai ter o tete-a-tete. Então, a logística era concebida em custo. Então, como que eu entrego no menor custo possível? Então, posso dizer que em alguns momentos custo a todo custo, inclusive. Sim. Depois do advento da pandemia, e aí eu estou usando o termo advento porque ele literalmente mudou muito, né, o cenário global, mas o Brasil veio de uma forma muito mais reluzente. A gente teve 2 grandes blocos que impulsionaram isso, né? Então, primeiro eu tive o boom tecnológico, porque a gente acabou elucidando muito um setor que ficava muito no background, que ficava muito escondido, que é os desenvolvedores, os técnicos de desenvolvimento e coisas do tipo. E então eu comecei a enaltecer esse público e automaticamente eu criei velocidade nas soluções e, por último, eu criei ansiedade nas pessoas. E aí a grande ansiedade, o grande evento na pandemia, na sua casa, era receber o pacote. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, o Brasil sempre evoluindo e o Brasil não... Eu posso te dizer que quando você compara com mercados mais maduros, logísticos, como Estados Unidos, Reino Unido, Europa como um todo, a gente percebe que o Brasil acompanhou, não na mesma velocidade, mas acompanhou essa evolução da logística indo para o digital, né? Mas quando veio a pandemia e a gente teve esse processo, o perfil do consumidor mudou também. Então, e o brasileiro que vinha com aquela característica mais barrista de querer tocar, ele passa a não poder tocar. É uma mudança de cultura, né? Era cultural, porque eu lembro, gente, que muitas vezes eu me deparava com situações que eu ia para uma loja física, pegava no produto e comprava depois no e-commerce, porque era mais barato. Mas eu precisava ver o produto, eu tinha essa necessidade. Isso faz tempo. E aí eu lembro muito bem de uma situação do lockdown que aconteceu 20 de março de 2020, em que de um dia para o outro o volume de vendas ele quadruplicou. E aí, como que vocês estavam preparados para isso? Literalmente ele quadruplicou. E não existia previsão nenhuma disso acontecer. Então, o lockdown foi anunciado, um dia depois, 4 vezes mais vendas. E a gente tendo que se adaptar em, como que eu consigo acomodar esse volume que eu não tinha previsto, mais todas as regras de pandemia, mais aquela seara de pode sair de casa, não pode sair de casa, é serviço essencial, não é serviço essencial, precisa contratar gente, mas eu não posso fazer entrevista, então a gente teve que pôr a bola no chão e aí a tecnologia entrou. Automatizar todos os sistemas possíveis, todos os processos internos e pessoal, depender cada vez menos de pessoas. Né? A gente vai voltar para esse assunto, porque é maravilhoso, a gente tem muito o que falar, mas a gente precisa fazer uma pausa. Segura aí que o papo continua logo após o intervalo. Valeu! Performa que pode na CBN tem o oferecimento de Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta com o Performa que pode na CBN Campinas, hoje recebendo Rafael Sampaio. Ele é Head de Operações de Transport Line e Air Haul na Shopee Brasil. Rafa, a gente estava falando antes do intervalo da operação ter quadruplicado literalmente da noite para o dia, porque foi quando começou o lockdown, né? Cara, como é que foi esse processo de adequação? Porque aí é 4 vezes tudo, né? É 4 vezes primeira milha, 4 vezes meio da milha, metade do percurso e 4 vezes última milha, né? Como foi adequar a operação e quanto tempo vocês precisaram para fazer isso? O tempo não existia, né? Porque Adorei. Eu falei no bloco anterior, a gente tinha um consumidor, na verdade nós éramos consumidores ansiosos, não, né? Eu? Porque, de novo, o evento era quando a gente recebia alguma coisa em casa, porque você não podia receber visita, você não podia fazer nada. A gente literalmente seguiu aqueles 3 blocos que eu conversei no início, pessoas, processos e sistemas. Então, a gente desmembrou a estrutura e foi correr atrás de contratar pessoas,
e a gente vinha num planejamento, num baseline totalmente diferente, e aí contratar pessoas, empoderar e potencializar sistemas, porque, cara, eu não tinha sistemas preparados para aquele volume, então eu gerei backlog de processamento de conhecimentos de transporte, backlog de processamento de nota fiscal, o meu próprio seller não conseguia operacionalizar, então às vezes a gente tinha que entrar no vendedor para poder dar um suporte, para poder ajudar ele, isso eu tô falando em 2020, né? E para poder suportar ele em como ele iria trabalhar, e à frente de ir no mercado buscar motoristas. O que ajudou muito foi que o lockdown também ele matou uma parte do transporte. Então, não tinha trânsito, né? Exato. Então a uberização ficou congelada naquele momento. E esse público, ele... migrou. Ele virou um potencial entregador, porque né? ele perdeu 90% da renda dele. Mesmo com todos os benefícios que o governo trouxe, os auxílios, não suportou o processo. Então, a gente acabou criando um novo modelo de negócio que é do entregador de última milha. E aí foi isso que sustentou boa parte de várias famílias do Brasil em relação ao processo. Porque como o meu volume cresceu, eu precisava desses carros. E eles começaram a operar. Então, foi fácil? Não foi fácil, mas... deu certo. Deu certo. E para nós que estamos do outro lado, deu muito certo, né? E a gente acaba não vendo ali os perrengues até dar certo, né? Como que a gente precisa usar o sistema, mas o sistema ele não comporta o volume. E aí a gente vai ter trabalhos que vão acontecer em background, que vão ter soluções de contorno ali, né? Emissões de documentos fiscais. Você entrou num tópico maravilhoso, que é a minha praia. A gente não vai aprofundar muito, mas eu queria entender um pouquinho, você comentou um pouquinho da emissão de CTE, emissão de nota fiscal eletrônica, o quanto que a parte tributária impacta na logística no Brasil. Então, a gente muitas vezes faz a compra lá no site, no marketplace, e imagina que é só colocar o produto no caminhão, no avião, 1, 2, 3 trajetos e ele chega, né? Não, tem toda uma preparação antes, né? Uma questão tributária que impacta, inclusive, o prazo de entrega da mercadoria na casa do cliente. Hoje o nosso país ele é desmembrado em 3 grandes blocos de legislação, né? Então a gente tem a legislação municipal, a legislação estadual e a legislação federal. Quando a gente fala da logística, eu sou regido pelas 3. Isso. E aí, a gente... hoje é um dos pontos de maior atenção, porque eu posso ter o meu processo inteiro impactado se eu não conseguir, quando eu tiver que passar num posto fiscal, tá com o processo 100% redondo. E aí qualquer conferência que aquele fiscal tenha que fazer, atrasa, que me gere 30 minutos de conferência, ele atrasa a cadeia como um todo. Então, e é tempo e dinheiro, né? Exato. Hoje, a etapa tributária é uma etapa extremamente importante e delicada ao mesmo tempo. Porque ela tem muitas nuances, né? Então, você precisa entender como as coisas estão acontecendo. O país, ele está mudado muito. Então, a gente vinha de um passado, lembro da época dos meus pais, em que as mudanças de lei não aconteciam de um dia para a noite. Hoje, você vê leis sendo mudadas... na calada da noite. Na calada da noite. E aí, como que você consegue se adaptar a esse processo, garantir a velocidade e ainda mudar? Porque a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. O tempo todo. Exato. Então esse é um desafio que para minha carreira sempre sempre esteve presente, e é uma coisa que todas as vezes, em toda experiência que eu tive, em qualquer uma das empresas que eu trabalhei, eu sempre olhei com muito detalhe. Apesar de não ser contador e nem advogado, ser um tributarista, né? Eu tive que aprender na marra. Ô, Rafa, mas então você entendeu que é necessário, é essencial você colocar a sua área tributária na decisão estratégica da empresa que você estiver atuando, da decisão que você tomar no seu setor de transporte e logística. Exato. Não dá para deixar eles pagarem a conta no final. Não. Tem que participar da estratégia. A conta vai vir maior. Exato. A conta vai vir maior. Principalmente, né, Marinha? A gente sabe que o Brasil é um país de uma complexidade fiscal gigantesca. Muito, né? Muito grande. Existem operações que se viabilizam ou se inviabilizam. Empresas que quebram em questão de um benefício fiscal errado. Exato. Então,
eu concordo, a gente, o planejamento tributário, ele no Brasil é fundamental. É essencial. Eu mesmo, eu tenho uma empresa de serviço, eu estou super preocupado, eu entendo. Ah, Léo, mas vai mudar para todo mundo. Ok, vai mudar para todo mundo. Mas eu sei que a reforma tributária vai trazer algumas complexidades para as empresas de serviço que antes a gente não tinha. Exato. Né? E eu tô super preocupado com isso, porque é isso. No Brasil é uma questão de você viabilizar ou inviabilizar um negócio, né? É isso. Eu, sinceramente, não vou mentir para você, eu não tinha essa visão, tá? De que uma conferência de 30 minutos, você fala assim, 30 minutos, pô, isso é uma conferência rápida. Não, mas isso vai atrasar minha cadeia inteira de entrega, né? Eu vou comprometer meu last mile por causa de algo tributário que não estava bem resolvido. Aí você fala, hã? No transporte rodoviário, uma coisa muito comum para o ICMS-ST, né, para o famoso DIFAL, que é para o não contribuinte, numa venda interestadual, é obrigatório a mercadoria, assim como sai com uma nota fiscal eletrônica, né, de venda da mercadoria e com o CTE, ele sair com a guia do tributo, que é a GNRE, paga. Porque no momento de cruzar a barreira fiscal, se o caminhão for parado e não tiver com toda a documentação em ordem, o caminhão fica retido até o pagamento. E muitas vezes isso não acontece no mesmo dia. Então, assim, o caminhoneiro também é impactado, Sim. porque ele fica lá dentro do caminhão, ele Sim, dorme, sem ele dúvida. espera. É diária de caminhão que vem o custo para a empresa, o valor do tributo com juros, correção, e o cliente lá enchendo o saque da empresa, né, o serviço de atendimento ao cliente, que houve um atraso na entrega. E ele nunca vai imaginar que é por uma questão fiscal, por uma questão exato. tributária. Muito, muito interessante. Ô, Rafa, eu quero pegar um gancho do que você falou sobre a questão de liderar em grande escala, né? Porque realmente, liderar X é uma coisa, 4X da noite pro dia é outra completamente diferente, né? Mas na tua visão, o que realmente diferencia um bom líder de um líder excelente em operações? Cara, o bom líder entrega resultado, né? Eu falo que meta, ela não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida. Então, você sempre Pra tem que... começar a jogar é pelo menos bater meta, né? Pela meta. Muito Então, bom. um líder bom é aquele cara que entrega o resultado, né? Sim. O líder excelente é aquele líder em que ele não estando, o resultado vem. Boa. E aí tem várias nuances, é uma questão cultural. Eu vou falar por mim também aqui, pela minha experiência, né? Uhum. A PagÚtil, ela tá no mercado aí há pouco mais de 6 anos. E bem lá no início, eu precisava estar full time na operação. E à medida que a empresa foi crescendo, foi escalando, eu deixei de ser necessária no dia a dia na operação. Tô nas questões estratégicas, mas eu não preciso mais estar ali no dia a dia. E para eu desenvolver o meu time de líderes, para que eles façam melhor do que eu fazia, eu preciso deixar uma questão muito importante que eu entendo para essa parte de liderança para a gente trazer aqui, que é o ego. Sim. Tem muito líder que não consegue ser um excepcional líder pelo ego. Porque ele não quer entender que ele não precisa estar o tempo todo, ele quer que dependa cada vez mais Não dele, quer se porque ele tornar precisa se validar, dispensável, né? até para ele mesmo. Então, acho que é um ponto relevante. Eu costumo dizer que, pelo menos, o meu modelo de gestão é um modelo de gestão colegiado, assim. Então, todas as decisões que eu sempre tive que tomar com o meu time, eu sempre tomei opinião de todo mundo. Todo mundo. Fato que, em alguns momentos, A decisão é sua. Não dá para agradar todo mundo, fazer o que Exato. todo mundo quer. Em alguns momentos, você tem que seguir a estratégia da empresa que você está naquele momento, Aham. mas você consegue fazer com que aquilo seja assimilado de uma forma mais orgânica pelas pessoas. Uhum. Então, e aí, voltando para a sua pergunta, para mim o líder excelente operacional é aquele cara que ele tem entregas constantes e quando ele sai de férias, as entregas continuam sendo constantes. Boa, Muito bom. Rafa. Muito bom. E você consegue perceber, né? E aí realmente é uma ignorância minha, tá? Você consegue perceber que a liderança em transporte e logística, ela é em algum momento diferente da liderança em outros segmentos ou não? Léo, Sim. liderança é liderança ou tem nuances de diferença? Não, totalmente diferente. Eu acho que o único setor que poderia ficar um pouco parecido com a liderança logística seria a liderança em setor de saúde. Por que eu vou te falar isso? Saúde? Saúde, porque as decisões elas precisam ser on time.
Então, Se o líder... tomar uma decisão com um paciente Salva aberto vidas, ali né? na tua frente é complicado. Exato. Então, na logística, eu preciso tomar uma decisão on time. Então, o meu tempo para poder raciocinar, desenhar o melhor caminho e seguir é muito curto. E esse é o grande diferencial. Se você está indo por uma linha de indústria ou por uma linha que você tem um planejamento mais estendido, você tem tempo para pensar, para testar ou coisas do tipo. Agora, eu, por exemplo, eu posso ter um veículo transitando que ele sofreu um acidente. E acontece. A gente está falando que o Brasil hoje morre mais pessoas no trânsito. Sim. É um absurdo. A taxa de mortalidade ela é gigantesca. Coisa, né? Então o trânsito é um ambiente extremamente incontrolável. E aí que decisão que você vai tomar? Você vai colocar um carro, você precisa socorrer o motorista se ele precisa de socorro, você precisa acionar seguro. E aquilo tudo, lembrando que os 30 minutos do posto fiscal, se os 30 minutos do posto fiscal me impacta... Isso aqui é uma tragédia, né? Exato. Então, você... Mesmo que não tenha acontecido nada com o motorista, eu tô falando, se aconteceu, óbvio, é uma tragédia. Mas se não acontecer nada, é uma tragédia. Se o pneu igual. furou. Isso. Boa. Se o pneu furou, o processo da troca do pneu, ele tem que ser desenhado para que você não impacte a última milha. Que loucura, velho. Que loucura. E aí, o outro ponto é que a logística é 24 horas, né? Eu sei que tem processos e processos, mas quando a gente fala do e-commerce, as pessoas estão comprando o tempo inteiro e elas querem receber o tempo inteiro. No passado, depois de pandemia, a gente via muitas notícias de pessoas reclamando que, cara, estava entregando na minha casa às 19 horas. Hoje já é comum você receber até as 22. Exatamente. 23, no meu prédio, no meu prédio, por exemplo, pode entregar até de madrugada. No meu também, é condomínio 24 por 7, é igual a PagUtil. Exato. Então, se você tem essa expectativa de novo, como que você garante a confiança do cliente? Então, o líder da logística, ele precisa ter esse pensamento ágil para poder tomar as decisões em vários momentos do dia que precisam ser assim, executadas em questão de minutos. É muita pressão, né? Porque Sim. assim, a gente ainda tem uma questão cultural no Brasil que o consumidor, ele não quer pagar frete, né? Ele quer a mercadoria sem custo de frete, mas ele quer receber no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, sem nenhuma fricção no processo, sem nenhum atraso. Como conciliar tudo isso e fazer, né, a empresa dar lucro, a empresa crescer, o seu seller tá feliz para ele continuar vendendo dentro do seu marketplace, batendo as metas, fazendo todo o ecossistema, né? Orquestrar todo esse ecossistema. E aí eu queria entrar num ponto que eu acho que vai ser bacana a gente falar aqui, talvez a gente não tenha tanto tempo, a gente tenha que aprofundar num próximo... no próximo bloco. Eu ia falar no próximo podcast, que acho que dá pra gente estender para mais um. Mas inteligência artificial, aonde que você imagina, onde que você já aplica, se você já aplica, que economiza tempo, ganha produtividade, que você testou e falou isso daqui vale a pena, e aonde você, Rafael, não colocaria a IA para fazer nada dentro desse processo, considerando todas essas nuances, né? Custo baixo de frete, entrega rápida, esses percalços que podem acontecer durante, né, a primeira etapa, o meio ali da entrega até a última milha. Respondendo a sua pergunta, Maria, a IA, ela com certeza hoje ela chegou para ajudar a gente. E na verdade, eu costumo dizer que você usa várias IAs, né? Então, antes de responder a sua pergunta, no meu dia a dia, eu normalmente uso uma IA para validar outra IA. É costumeiro. Uma boa prática, é costumeiro prática fazer isso. Recomenda-se, né? Quando a gente fala de logística, a primeira coisa que você tem que pensar as inteligências artificiais são boas para poder tratar dados, fazer boas análises ou coisas do tipo. Detecção de padrão. Exato. Então, se você tiver bons dados, ou seja, se os seus dados estiverem saneados, se você tiver tendência de cliente, se você tiver tendência de região que você tá atuando, perfil de produto que está sendo vendido, disponibilidade de motoristas daquela região, a IA pode te construir um plano para que você consiga trabalhar da melhor forma. Tomar uma boa decisão, Exato. Né? O consumidor não paga o frete, mas o custo existe. Sem dúvida. Não vai existir o não custo do frete. A gente ainda não teletransporta. Mas mesmo quando teletransportar, quem sabe vai ter o custo. Vai ter o custo. A IA não sabe fazer isso, não? Exato.
Então, quando a gente pega a inteligência artificial hoje, ela vai te trazer os insights para que uma pessoa consiga direcionar aquele caminho. Por quê? Logística é um ambiente hostil. Ele não é um ambiente padronizado. Então, previsível. Exato, ele é uma bagunça organizada. Então tem muitas coisas acontecendo. Então é literalmente uma bagunça organizada, porque tem muitas coisas acontecendo. Então a IA ela vai conseguir pegar aquela massa de dados e vai trazer para que você tome uma decisão. Mas a decisão vai partir do ser humano. Sem dúvida. Né? O que hoje eu gosto muito de considerar para a IA é quando ela, além dos insights, ela começa a prever coisas. Aí sim. Porque a logística é muito reativa, né? Então você tem a linha base de atuação e as coisas vão acontecendo e você vai reagindo. E aí ela consegue te dar oportunidades de prever coisas, porque ela tem capacidade de simular, que a gente numa planilha da vida, num Sheets, que a gente vai demorar alguns anos para conseguir construir e não vai ter capacidade para poder processar aquilo tudo. Então, a IA ela vai conseguir te trazer essa previsão do futuro para que aí sim você negocie melhor o seu frete. Para aí você conseguir tornar aquela jornada daquele comprador com o cupomzinho de frete grátis dele mais saudável para a companhia e respeitando o compromisso e a confiança que a gente tem de garantir a entrega no prazo. E a área de logística, Maria, a sua pergunta foi maravilhosa. A área de logística, eu acho que talvez junto com a área financeira, né, foi uma das primeiras áreas a fazerem uso de inteligência artificial, mas ainda na época da inteligência artificial determinística. Quando a gente tinha software de roteirização, gente não estava hypado, né, com o ChatGPT. O pessoal fala de ChatGPT. Parece que é assim, agora. Pessoal, você usa inteligência artificial há muito mais tempo do que você acha. Como assim? O Waze. Sim. O Waze é uma ferramenta puramente de inteligência artificial. Só que uma inteligência artificial um pouco diferente, é algo determinístico. Mas roteirização é algo presente em software de logística. Desde que eu cheguei no mercado de trabalho, era um desafio software de roteirização. Então, no dia a dia das operações logísticas, inteligência artificial sempre teve presente. Agora, o que eu te falei, como vocês sempre capturaram muitos dados, como vocês no mercado financeiro também capturaram sempre muitos dados, vocês estão na frente de um monte de outras indústrias. Porque realmente, a base para você fazer uma boa extrapolação, para você treinar um modelo, são dados. Sim. E quanto melhor for a qualidade dos dados que eu tenho à minha disposição, melhor o resultado final, o meu modelo, o que eu vou poder extrapolar, o que eu vou prever, o que eu vou simular de cenários, enfim. É um uso muito engendrado mesmo de inteligência artificial. Eu prezo muito também no meu dia a dia, na minha vivência profissional e pessoal também, da inteligência artificial ela ser colocada, ela ser considerada como um meio e não como final. Então, agora tá super hypado, todo mundo precisa falar de IA o tempo todo, consumir IA, testar todas as IAs, fazer tudo na IA. Mas faz sentido pro meu negócio? Faz sentido para a jornada do meu cliente? Ou eu vou colocar simplesmente para falar que eu tenho? A gente vê aí estudos cada vez mais, a maioria, eu vou falar 9 entre 10 empresas que colocam inteligência artificial não aumentam receita. Por quê? Porque ela coloca, a maioria, né, coloca sem embasamento só para falar que colocou, sem entender se aquilo vai agregar na jornada do cliente. Então, falando de área financeira, isso é muito comum acontecer, né? E o que o Léo trouxe é uma verdade absoluta. A gente não sabe, muitas pessoas, né, não sabiam que era usada a inteligência artificial, mas ela já é utilizada há pelo menos 10 anos, mas ela não estava tão divulgada na pessoa física, não estava ali, né, tão popular como a partir do ChatGPT. Mas a gente já era muito drivado em inteligência artificial a análise do dado. E se a gente não tem uma base, um dado que a gente, primeiro, tenha qualidade naquela informação e que a gente saiba o que a gente vai fazer a partir da tomada de decisão daquele dado, não faz sentido nenhum. Então, acho que é um primeiro caminho entender se aquilo faz sentido, se aquilo vai trazer receita para a empresa, se aquilo vai trazer valor agregado para o meu cliente final. A partir de um sim, em uma dessas duas respostas, aí sim faz sentido a gente colocar a inteligência artificial
principalmente para ganho de produtividade e para condicionar ali numa tomada de decisão mais assertiva, mas ainda assim com a pessoa fazendo essa análise, né, com um ser humano, conseguindo entender do negócio, entender do cliente, entender quais são os riscos para conseguir tomar a melhor decisão possível. Eu vou te dar um exemplo bem legal nessa parte de aplicar ou não aplicar IA, a mesma IA. Eu trabalhei no mercado de luxo, né? E a gente hoje fala muito sobre agentes autônomos de atendimento, né? Então, quando a gente pega marketplaces grandes, isso é uma tendência, não só marketplaces, mas empresas de seguro, convênios médicos e coisas do tipo usam bastante. Quando você vai para o marketplace de luxo, eu também tenho uma estrutura de saque, eu também tenho os mesmos problemas que o marketplace de larga escala tem, problemas de entrega e coisas do tipo. Mas eu não posso colocar uma IA, um agente autônomo de atendimento. O cliente de luxo não quer falar com robô, né? Exato. E aí, às vezes, a pessoa chega com um mindset de que, cara, eu vou implantar uma IA aqui e ela vai me trazer uma produtividade de atendimento, só que eu vou começar a prejudicar aquele tema que a gente falou lá no início da conversa, que é a experiência da jornada. Ou a confiança da resposta. Concordo, Rafa. Porque ele vai pegar aquele agente e vai falar assim, eu estou comprando a minha bolsa, o meu sapato, o item que seja de luxo, e, cara, eu não estou tendo o atendimento que eu queria condizente com o valor que eu estou disponibilizando. Então, afeta até a percepção da marca. Exato. A percepção que você, como consumidor de luxo, tem da marca. Exato. E o mercado de luxo... Pode ser o melhor agente. O agente o último lançamento do mercado, o mais treinado, porque já evoluiu muito, né? No passado a gente via ali muitos atendimentos, muitos chats ali de atendimento muito ruim, que você não conseguia dar sequência no atendimento. Hoje melhorou muito. Então, quando a gente, né, eu me deparo algumas vezes com atendimento ali via inteligência artificial, ele já melhorou, mas ainda assim não substitui o humano, né? Fazendo o atendimento. Esse é um dos nossos diferenciais na PagUtil, que a gente não abre mão, a gente atende principalmente empresas de grande a médio porte, e a gente preza pelo atendimento humanizado. E seja o atendimento humanizado, né? Não usando agentes, mas humanizado no sentido de que mesmo quando uma pessoa no suporte está atendendo ali uma tratativa com o cliente, que ele saiba resolver o problema e não só encerrar o atendimento e falar, atendi, sabe? Eu tenho uma visão híbrida sobre isso. Eu quero ver se eu consigo me explicar. Como que você vai escalar isso? Não. Agora eu tô me colocando Léo, no lugar do consumidor. Quando eu quero resolver alguma coisa extremamente objetiva, vamos lá. Quero marcar para cortar o cabelo. Um negócio simples. Tudo que eu quero é um robô. Que às vezes a pessoa vai dar mais trabalho que o robô. Tudo que eu quero é um robô. E uma vez eu ri, porque eu li um negócio, né, do cara falando assim, gente, vamos parar de humanizar tudo, que eu não quero humanizar. Porque realmente eu tentei marcar para cortar o cabelo, eu sei que é um robô que tá do outro lado, e começou, nossa, que bom que você entrou em contato com a gente, como está o seu dia? Cara, desculpa, eu não quero te contar, robô, como está o meu dia. Eu só quero saber se eu posso ir quarta às 8. Mas, Rafa, sabe, Léo, sabe por quê? Ele não analisou a persona, o contexto. O perfil de cliente então dele. Então é o seguinte, eu tô querendo resolver algo. Tudo que eu quero é um robô. Quando eu tenho um problema pra resolver, do tipo assim, cara, ó, tem eu tô até tentando imaginar, sei lá, quero usar a franquia do meu seguro. Se eu tô usando a franquia do seguro, é porque algo... Você bateu o carro, bateram em você. Algo aconteceu. Eu só quero um ser humano. Eu quero meu marido pra resolver isso. Eu só quero um ser... Então, eu mesmo tenho um approach híbrido, né? Sobre a situação. Esse que é o ponto, assim, não existe uma receita. O certo e o errado, né? Cara, onde eu posso aplicar a IA e onde eu não posso aplicar a IA. Acho que o ponto aqui também, logística é um pouco de empatia, né? Você se colocar naquele lugar do que está acontecendo. Como eu reagiria com aquela situação? Então, às vezes, num atendimento de um cancelamento de uma venda, pode ser uma coisa automática, o processo estorna a venda e vida que segue. Porque a pessoa já sabe que ela quer cancelar. Mas, às vezes, num problema em que era um item que está sold out, eu não posso ter uma IA. Então, como que você vai balanceando
quando eu falo de PagÚtil, normalmente as interações são para falar de grana. Então é um tema mais delicado. Super. Será que vale a pena eu conversar com uma IA ou não? Eu quis trazer essa parte do agente autônomo porque ele é uma coisa que está muito reluzente, né? Porque você vê... É o primeiro caminho, né? Muitos agentes... Vou usar IA. Aonde? No atendimento. E aí eu copio e colo, e aí você tem essas situações do bom dia pra cortar o cabelo. E, cara, eu quero só cortar o cabelo. Pô, custa você me dizer, ó, quarta às 8. Sim. Cara, Exato. Eu ia dar um beijo Mas, no robô. ô Léo, isso Né, é cara? real? Aconteceu mesmo? Sim. E Do tipo, excesso, brincadeira, é excesso de humanização. Eu não quero, eu sei que você é um robô. E eu tô orgulhoso de estar conversando com o robô. Isso pra mim não é um problema. Aconteceu um negócio super engraçado e eu vou te fazer uma pergunta em cima disso. Foi fazer uma entrega pra mim lá no condomínio, né? E o entregador me perguntou, né? Eu abri, eu falei, cara, deixa eu ver se tá tudo bem aqui, né? Porque era um item de tecnologia que eu tava esperando. Aí eu falei, puta, recebi, era isso mesmo. Aí ele falou, você trabalha com tecnologia? Eu falei, trabalho. Aí ele pegou e falou assim, eu tô tranquilo. O meu trabalho eu sei que a IA não vai tomar. Porque eu duvido vir uma IA aqui na sua porta te entregar. Aí eu falei com ele, e os robôs? Aí ele ficou me olhando assim, ele falou, ele foi desse jeito. Eu não tinha pensado nisso, hein? O que você acha, Rafa? A gente vai ter um last mile com um robozinho entregando na robô? porta da casa? Cara, porque eu ainda acho já tem drone, robô eu fazendo ainda acho essas faxina em entregas- casa, né? Não, eu ainda Você teria acho, um, Léo? Eu acho que sim. Eu acho não. que Eu ia sim. ter medo de dar um pau na programação e ele me esfaquear à noite, sabe? Eu acho que sim. Agora, eu ainda acho, quando eu vejo matéria, Marketplace tal tá fazendo entrega com uso de drone. Eu acho ótimo, porque eu acho que eu tenho que ter pesquisas nesse sentido. Agora, quer ver um negócio que eu não sei se eu me sinto confortável? Não sei se eu quero um drone voando em cima da minha casa com um pacote. Ele tá filmando ou não tá? Então tem alguns desafios. E ó, gente, eu sou de tecnologia, eu sempre sou um cara pró-tecnologia. Pró-tecnologia. O que você acha, Rafa? Você tá no meio. Isso é uma realidade? Isso, Léo, talvez seja um middle mile, ou o last mile vai passar por isso. O que você acha nesse sentido? cara, inteligência artificial e robotização, eu falo que é como se fosse a nossa próxima revolução industrial. Tá, não vai andar pra trás, né? Não vai. Boa, O que boa. vai acontecer é uma seniorização de algumas profissões. É fato que... Eu não gosto de falar que profissões morrem, né? Eu falo Eu que também. as profissões mudam. Mudam. Isso aí. E de novo, não existe uma receita, assim. Se você olhar o Brasil na dimensão que ele tem, na complexidade que ele tem, que a gente já falou aqui nos blocos anteriores, vai ser muito difícil de você colocar um robô para fazer uma entrega. É impossível? Não. Mas vai ser muito difícil num curto prazo. Mas existem locais que você pode fazer. Por exemplo, você pega grandes centros urbanos com condensação de muitas casas na mesma rua, por que não testar essas tecnologias de drone? Então, de novo, você vai esbarrar naquela questão Não de existe ter... resposta simples para problema complexo, né? Vai esbarrar naquela questão de, se você tem informações de qualidade, a inteligência vai te ajudar com soluções de qualidade. E aí vem a LGPD também, nem vai ter problema o drone sobrevoando sua casa, você vai ficar tranquilo. Mas você vê, olha que Já que deve ter loucura. algum condomínio de luxo que tá usando a entrega das encomendas com robotização, ou vai usar muito em breve. Com locker, então tem muito lugar que já tá aqui quantas pessoas já não comprou nesses apps de delivery de comida e bota no locker, próprio né? escritório que eu trabalho, entrega num locker, eu vou lá, bipo e vou embora. Então, assim, esses são modelos de tecnologia que, poxa, a pessoa da recepção poderia se sentir subestimada, falando, poxa, um locker está tirando o meu trabalho porque ela recebia esses produtos. Mas agora está se agregando outros valores para essas profissões. É se reinventar, né? Exato. É igual na minha época com a digitalização, quando eu vi sair, né, a nota fiscal em papel, entrar a nota fiscal eletrônica, eu sou dessa época aí. Quem nunca tirou Vocês as são 3 também, vias? acho, né? A gente tá na mesma geração aqui. Tira a primeira via, tira a segunda via. A que- internet era discada. Exato. No meu primeiro emprego, a comunicação dos clientes com a empresa era por fax.
Meus filhos não sabem nem o que é isso, eu fax. vi só na internet. Não, então eu tô antes ainda. Não, mas eu vivi Não, muito. Não, peraí, É o uma mais velho piada. da mesa sou eu, Mas é tenho uma 50 piada, mas eu anos. vivi. Eu sou a mais vivi, nova, vivi. não- Eu tenho 50 anos, eu cheguei no mercado de trabalho Eu tô junto com com a 41. internet. Eu cheguei junto com a internet no mercado de trabalho. Quando você tinha que fazer o fechamento num TMS de uma empresa que eu trabalhei, em que nas 11h50 do último dia do mês você tinha que plugar um pendrive para poder fazer o download da base de dados, para poder jogar em um outro local, para poder fazer toda a conciliação fiscal. Cara, É. a evolução tecnológica foi brutal, né? E é mais Foi ou menos brutal. o que está acontecendo agora, né? Toda essa digitalização, né? O avanço tecnológico chegou na inteligência artificial. E as pessoas vão ter que se reinventar e perder o medo de eu vou perder o meu emprego. Sim, se você não souber trabalhar e ganhar produtividade, né, e ficar cada vez mais sênior, especialista, usando a IA ao seu favor, sim, você vai ser substituído por uma inteligência Exato. artificial. Esse é o pensamento, né? Eu vou falar, até para a gente concluir essa resposta, lembre-se quando lançou o primeiro smartphone, em que você vivia numa sociedade em que não se fazia nada pelo celular porque se julgava que nem todo mundo teria o celular. Isso. Hoje todo mundo tem celular e quem não tem está fora. A mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial. Você vai ter que aprender a conviver com ela. Uhum. Em algum local da tua vida, você vai ter inteligência artificial. Seja num robô aspirador da tua casa, que faz um mapeamento, seja no seu robô faxineiro, que vai estar lá com um humanoide fazendo o trabalho, seja nas empresas. E aí, como que a gente se reinventa? Como que eu, da logística, me reinvento? E isso aí, Rafa, corroborando o que você está falando, o paralelo que eu traço com a internet. Vamos lá. Hoje, quando a gente conhece alguém, você pergunta para a pessoa assim, você usa internet? Não. Ninguém pergunta isso. Essa pergunta não cabe, não faz sentido. Todo mundo usa internet. E a internet evoluiu de uma maneira tão legal que tem muita gente que usa internet e nem sabe. Então, por exemplo, minha mãe é uma hard user de Facebook. Minha mãe não tem a menor ideia, coitada, com os 80 anos dela, de o que está acontecendo ali. Ela sabe que ela saca o celular do bolso, tira uma foto, Posta. marca eu e minha irmã. Eu nem tenho Facebook, mas tem a conta lá, mas não uso. Marca eu e minha irmã e ela mostra para as amigas. Ah, meu filho e minha filha. Ela tá amando. Ela não sabe, ela não tem a menor ideia do que tem por trás ali. Ou seja, a tecnologia sumiu em torno de um produto. É inteligência artificial. Ninguém vai falar assim, eu uso inteligência artificial. Não. Cara, tá embarcado aí, ó. Você tá interagindo com a tecnologia foi abstraída por uma ferramenta. E eu acho que é aí, para mim, inteligência artificial tá indo para esse caminho. Falo isso quase todo episódio aqui. Eu, particularmente, não considero a inteligência artificial uma revolução tecnológica, né? Considero a inteligência artificial uma revolução cognitiva, porque ela tá mudando a forma como a gente aprende as coisas, né? Mas em termos de tecnologia, não teve nada muito diferente. Em 2022 ou 2021, eu não lembro da data específica, acho que foi 2022, teve o algoritmo Transformer do Google, que foi a origem de todo esse boom da IA generativa, que aí o ChatGPT, né, a OpenAI absorveu, expandiu o conceito. Então, beleza, ali eu tenho um conceito de engenharia muito forte. Dali para frente, a inteligência artificial se beneficiou de uma estrada que já estava pavimentada. O mundo produzindo toneladas de dados por dia, todo mundo com uma máquina de inteligência artificial no bolso, todo mundo conectado. Tudo bem, eu tô falando todo mundo, galera, onde o mundo acontece, né? Eu entendo que vivemos numa bolha, a gente vive numa bolha, etc. Mas todo mundo já conectado, né? E esse fato de estar todo mundo conectado foi que possibilitou, por exemplo, a popularização de um Nubank da vida, né? A bancarização em massa só foi possível porque todo mundo estava pronto para isso. Estava todo mundo conectado com uma máquina de banco no bolso. Né? A inteligência artificial se beneficiou de tudo isso. Tanto que a adoção dela é exponencial em relação à internet. Sim. Até a internet atingir um número de usuários significativo demorou muito, porque dependia de infraestrutura. A IA pegou tudo pronto, a IA pegou o cloud computing, processamento em massa disponível.
E nisso ela é tão intensiva que tá até acabando com a oferta de processamento. Com a infraestrutura, né? Com a infraestrutura. Tá indo tudo para IA agora. Mas o que acontece é que a IA hoje, ela é muito mais você mudar a forma como você trabalha, ou você absorver novas formas de trabalhar, de fazer mais rápido a mesma coisa, né, do que propriamente uma revolução tecnológica. O que a gente precisa estudar de engenharia para usar a inteligência artificial? Nada. Quando saiu uma linguagem de programação nova, um banco novo, você tinha que ir lá estudar aquilo, entender como funcionava para criar um produto. Cara, IA, o Samir, o sócio da Performa, que às vezes está na bancada aqui comigo, ele falou um negócio que para mim define, que é o seguinte, ele falou, cara, o legal da inteligência artificial foi que foi a primeira vez que a gente ensinou a máquina a falar o nosso idioma. A gente sempre aprendeu a falar o idioma da máquina. Porque o que é você programar? É você mandar a máquina fazer algo de uma forma que ela entenda. Cara, com a inteligência artificial, a gente conseguiu fazer a máquina entender a gente. Acabou. Todo mundo virou programador. Eu gostei desse conceito que você trouxe, Léo, do cognitivo, né? É uma revolução muito atrelada a isso, porque é isso, ela pode ser usada pro bem ou pro mal, né? A gente vai ver aí muitas pessoas que não vão mais saber, que não vão mais aprender. Porque a IA traz essa facilidade que muitas pessoas não estão mais se dando nas redes sociais corporativas, no geral, mas principalmente no LinkedIn da vida, a gente vê muito isso, né? As pessoas não se dão mais ao trabalho de escrever, né? Então, eu sou super a favor da gente usar a inteligência artificial o máximo possível para tudo, mas não somente ela, puramente ela. A gente precisa agregar com o nosso conhecimento, com o nosso modo de falar, com o que a gente conhece do assunto que a gente está tratando ali. É uma questão preocupante, eu diria. Inteligência artificial tem que vir para empoderar seu capital intelectual. É isso aí. Acho que esse é o grande ponto. Cognitivo, né? Ele vai ser... Exato. A gente conversou com a Paula, que é diretora de RH da Bosch. A Paula trouxe um termo que eu achei muito legal, que ela falou de inteligência artificial, ela falou, é uma extraligência. Né? É como se você tivesse um outro cérebro... Você não tem, mas tem, né? É como se você tivesse um outro cérebro com você, entendeu? E eu acredito super nisso, né? E a gente ainda falando um pouco de inovação, Rafa, o que te deixa hoje, já é até um pouco de futurismo agora, hein? E agora vai ficar bom. O que te deixa otimista com o futuro da logística no Brasil? Cara, primeiro, quando a gente fala de tecnologia, a reforma tributária vai trazer um empoderamento tecnológico para algumas coisas que hoje a gente ainda tem, é bem arcaico. Legal. E isso vai ajudar a gente consideravelmente, mas eu percebo que a tecnologia voltada ao transporte é uma das coisas que tem um potencial assim ainda inexplorado. Quando você pega, por exemplo, você falou que as pessoas usavam há tempos e não sabiam, a própria lógica de funcionamento do Google Maps, né? Que ele usava de cálculos de estatística para determinar as previsões e às vezes nem tinha dados. Ele pegava a geolocalização. Ia por inferência, né? Exato, latitude e longitude. Quantas vezes eu tive essa mesma latitude e longitude e eu criava um dado para aquele caso. Quando eu falo de transporte, isso é uma coisa que vai ajudar muito, porque aí eu vou voltar de novo lá na nossa experiência do cliente, né? Hoje o que traz a confiança pro nosso consumidor final, pra gente, né? É saber o dia e a hora que você vai receber. Sim. Simples assim. Quem conseguir acertar isso no olhinho da mosca, vai ganhar. Então, quase lá. Alguns grandes Sim. marketplaces, os que eu mais gosto, pelo menos, eles quase acertam. A mercadoria saiu, está com destino para sua residência, previsão de chegada até as 14 horas de hoje. Eu falo, ai, que maravilha. Mas ainda se esbarra no até as 14. Até as 14. Mas 14 eu achei bacana. 14 é real. Porque não é até o final do horário comercial, sabe assim, que aí qualquer um pode chutar esse horário. Até as 14 eu achei disruptivo. Sim, e você pega esse ponto, de novo, gente, num país que nem a gente tem, que se entrega de barco, sim. E aí hoje você tem empresas que trafegam a internet via satélite, está se popularizando isso. Então, quantas pessoas aqui já não foi impactado com anúncios de antena para pegar a internet via satélite, coisa do tipo? Essas conectividades vão ajudar a gente a melhorar o transporte.
porque a gente tem uma deficiência de Tem muita coisa para melhorar ainda, né? O Brasil ele é um país que ele é refém do rodoviário, né? Então, eu preciso potencializar esse transporte rodoviário. E como que eu potencializo? Através da tecnologia. Então, para mim, e aí pode ser IA, pode ser, entre outros roteirizadores superpotentes, que a gente costuma falar de invenções, coisas oriundas da NASA, mas quanto melhor eu transportar aquela carga, mais confiança eu vou trazer, mais venda eu vou gerar. Então, para mim hoje, assim, quando eu pego na cadeia logística como um todo, fora a parte tributária, a parte de transporte é uma coisa que me deixa bem animado de como as coisas estão caminhando. Que você acha que ainda vamos evoluir muito, com certeza, né? Com certeza, com certeza. Tem bastante espaço, né? A gente precisa pensar sempre na jornada final ali, na experiência do cliente. Então, acho que a premissa é a gente entender quem é o nosso cliente, quais são os anseios que ele tem, qual é a expectativa, como que tá a régua desse cliente e como que a gente vai fazer para chegar até lá. Usando tecnologia, usando inteligência artificial, enfim, usando o que necessário for, pessoas, né, processos, para a gente conseguir garantir a melhor experiência em qualquer segmento, né? Aqui, logística conta muito, cada vez mais o consumidor ele tá mais exigente, ele não aceita atrasos, ele não aceita falhas e faz com que perca mesmo o cliente ele deixa de adquirir, ele para de usar aquela determinada marca, solução, marketplace por conta da experiência. Isso antigamente aconteceu no sistema financeiro brasileiro também, né? Todos nós éramos reféns dos principais grandes bancos até 2015, com a entrada das IPs, da SCDs, né, de toda a fintechização, onde a gente viu o nosso regulador, que é o Banco Central do Brasil, muito pró-inovação, facilitando com que empresas, né, chegassem e oferecessem, como o próprio Nubank que veio e bancarizou e trouxe toda essa mudança comportamental para o sistema financeiro brasileiro. Então, entender de comportamento, entender essa mudança que cada vez mais está acelerada, né, com o consumidor mudando o tempo todo e cada vez o patamar mais alto, é o que garante que a gente consiga crescer nos próximos anos, ainda mais nesse período de transição, né? Estamos na transição da reforma tributária. A gente tem uma expectativa muito alta, a gente conversou isso no podcast anterior, de que esse momento de transição será um momento desafiador, sim, mas que lá na frente a gente tem esse ganho, né, operacional. Financeiro a gente não acredita que nem tanto, mas que as empresas consigam, nesse período de transição, readequar todo o modelo de negócio, porque no final das contas não é uma reforma tributária somente, é uma reforma da empresa toda, né? Todas as áreas serão impactadas e precisam acompanhar, né? O que a gente falou da logística tá com a área tributária nas mesas, tomando decisão, para que as empresas consigam cada vez mais crescer no mercado brasileiro, olhando muito para o consumidor final, olhando muito para a jornada, para a experiência do cliente e agregando o que necessário for, não só por hype, porque está na moda, vou falar que eu tenho, mas porque faz sentido, porque vai agregar valor ali para o cliente final. Na logística, no financeiro, em qual setor for. Exato. Acabou Maria, nosso tempo? Ainda não, mas eu vou te dar a honra de fazer a última pergunta pro Rafa. Vai ser muito fácil essa pergunta, Rafa. Depois que a gente já falou de quase tudo aqui, eu fiquei bastante curiosa. Você trouxe aqui na nossa conversa que você já trabalhou em marcas de luxo, já atendeu clientes de luxo, e também em grande massa, né, em marketplace que traz ali um volume muito grande. O que você consideraria assim de principal diferencial para a logística para atender segmentos tão distintos, podemos dizer, né? Então, um volume muito menor, mas um mercado de luxo, e um volume muito maior com toda essa questão da logística envolvida. Qual que é o principal ponto, assim, o principal impacto que você sentiu quando você estava em um e foi para o outro? Eu vou segregar em dois blocos, tá? Tá bom. Do impacto e o que eu vejo, assim, o que é a similaridade. A similaridade é que você precisa engajar a sua cadeia com o seu propósito. Então, não adianta você ter uma cadeia que não entende de onde vem e para onde vai.
Boa. Então, o grande desafio é como eu pego toda a minha cadeia, seja da primeira milha, seja da última milha, da milha do meio, ou todas as outras etapas que acontecem, e engajo naquele propósito, né? Porque, no fim, se ele sabe do propósito da empresa, ele vai entregar lá na última milha a experiência que a empresa espera. E aquele motorista, por exemplo, da milha do meio, que teve o pneu furado, ele vai ter aquele senso de urgência de trocar o pneu, porque ele sabe que ele vai prejudicar o motorista da última entrega. E no mercado de luxo é exatamente isso, só que lá, por que essa questão funciona flui melhor? Porque a marca de luxo, ela já tem muito bem catalogado como ela quer que se posicionar em todas as etapas do ecossistema dela. Treinamento em cima de treinamento. Excelência de execução. Exato. Eu preciso ser muito melhor que ontem, sempre. Eu preciso ser perfeito. Eu não posso me dar o luxo de errar, literalmente. Então, a diferença é como eu pego esse trabalho de larga escala, de algumas centenas de vezes maior, e trago essa mesma realidade pensando que eu não vou ter marcas de luxos, porque a marca de luxo são nichos pequenos e elas conseguem se estruturar. Então, para mim, o desafio, o que é a similaridade, mas é o desafio, é como eu... Manter a escala, né? Manter essa excelência em escala, Exato. né? Eu também acho isso E sabe uma questão bicho. que eu fiquei refletindo aqui enquanto a gente está conversando? A gente vê na larga escala, nesse grande marketplace que atende uma volumetria gigantesca, treinamento. Por quê? Porque mesmo esse cliente do grande marketplace que compra um produto, né, muito barato ali, ele também precisa ter um bom atendimento, ele também precisa se sentir importante. Então, era uma questão que muitas vezes passava despercebido, né? Porque era um processo de compra ali tão fluido, acontece tão rápido, que se você não tem nenhum problema, você não se depara na resolução em perceber que não, aquele grande marketplace que vende uma volumetria muito grande, ele também treina, ele também está preocupado que o entregador que vai fazer a última milha, ele resolva o problema, ele entregue da melhor maneira, ele não entregue a mercadoria amassada, rasgada, enfim. Isso é muito bom, porque a gente não carece de um bom atendimento somente no luxo, né? No Exato. geral, como um todo, as pessoas, Exato. todo ser humano merece ser bem atendido. Exato. Pra eu que tô comprando, pra mim toda compra é luxo. A forma orgânica do luxo, o desafio é trazer a forma orgânica do luxo pro ecossistema de larga escala. Esse é o grande ponto. Esse é o jogo, né? Exato. Muito bom. Adorei. Pessoal, nosso episódio está chegando ao fim. Quero agradecer muito a presença da Marian e do Rafael. Eu que Dividir agradeço. a Agradeço bancada também. com vocês foi uma honra. Hoje eu de co-host aqui tô amando. Não, eu me senti hoje o co-host da mesa, viu, cara? Pessoal, e você que ficou com a gente até o final já sabe, curte, compartilha, ativa o sininho. Se você quiser fazer uma pergunta pro Rafa, bota aí nos comentários, a gente faz chegar até ele e devolve a resposta. O nosso objetivo é fazer um conteúdo de qualidade chegar para o maior número possível de pessoas. E para isso, a gente precisa do seu engajamento. Performa que pode. E conta com a gente porque vocês podem performar e devem. Um abraço, galera. Valeu. Obrigado, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Performa que pode na CBN teve o oferecimento de Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje.